Divórcio amigável ou litigioso? Qual é o mais adequado para o seu caso? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar os dois tipos de divórcio, quais são os prós e os contras de cada um. Meu nome é Michele Albertini, sou advogada com mais de 20 anos com atuação especializada na área do direito de família. Se você quer seguir conteúdos e está sempre atualizado em relação ao direito de família, eu vou deixar aqui abaixo as minhas redes sociais para que você possa me seguir. Quando um casamento acaba, ninguém quer que um casamento acabe, ninguém casa pensando no fim do casamento, mas quando o casamento acaba muitas vezes junto com ele o respeito, o amor, o diálogo, e às vezes a gente acaba tendo um ponto de estrangulamento aí bem importante. Então, é preciso analisar qual o caminho melhor a seguir, se o casal tem um mínimo de diálogo, e esse diálogo é possível se discutir sobre os pontos importantes, que é a partilha de bens, se tem filhos, a guarda dos filhos, a residência dessas crianças, o regime de convivência, que isso aqui é um ponto muito importante, não podemos deixar de lado o regime de convivência, não vai me colocar visitas livres, hein? E a questão da pensão alimentícia e pensão alimentícia para ex-cônjuge, se for o caso. Então são esses pontos, os pontos que a gente precisa conversar. Se existe um mínimo diálogo para tentar, traçar essas estratégias desses pontos aqui, ótimo, tem uma resposta boa para você. Você vai pelo caminho do divórcio consensual, que sem dúvidas é o caminho muito mais rápido, muito mais fácil, muito menos dolorido. Não tem como garantir, uma analgesia completa, porque o fim do casamento, acredito que muitas pessoas, é um ponto ali, sensível, de reflexão, de dor, de luto. E o divórcio consensual, que é o divórcio onde tem diálogo, mínimo de diálogo, que você consiga conversar sobre esses pontos, é o melhor caminho a se seguir. Então, é importante você estar amparado por um advogado especializado para tratar esses pontos de maneira respeitosa e sem esquecer de nada. Os colegas advogados adoram esquecer desse ponto do regime de convivência aqui, colocando visitas livres, ou colocando uma pensão alimentícia ali que faz sentido naquele momento, mas não pensa que muitas vezes a pessoa vai ter que reconstruir a vida dela, muitas vezes a pessoa fica sem o seu imóvel para deixar ali a criança na casa, muitas vezes morando com a mãe, enfim. É preciso atenção e cuidado, não necessariamente que essa é a melhor saída, de deixar o imóvel ali, porque eu sempre falo, sempre trago reflexões, não existe herança de pessoa viva, então você não é obrigado a deixar o imóvel ali para que a outra pessoa more com o filho, por exemplo, se você estiver nessa situação de querer sair do lar, porque você está virando as costas, abrindo mão de um patrimônio que muitas vezes você lutou ali, conquistou ao longo da sua vida, com muita dedicação e suor, e você vai abandonar 50% na maioria das vezes do patrimônio, então não faz sentido, muitas vezes essa saída. Não é falando sim para tudo que se consegue um divórcio consensual também, vendo realmente os pontos que são necessários, um pouco mais de sensibilidade e composição aí para chegar num acordo que seja justo, acima de tudo justo. É preciso que cada uma dessas pessoas tenha cabeça erguida para se tocar, para se reconstruir dali para frente. Então é muito importante. Eu falo que é o ponto central, é o momento de ouro, o momento que é definido lá no divórcio. Tem muitos clientes aqui que procuram o nosso escritório com o clamo de querer mudar o que foi definido lá atrás. E sim, alguns pontos a gente consegue mudar. Como a pensão alimentícia é possível mudar a qualquer momento, que haja uma alteração da necessidade ou da possibilidade. A questão do regime de convivência, se foi instituído livre ou um regime de convivência que já não faz mais sentido para as partes, também é passível de rever a qualquer momento. A residência fixa da criança é passível de rever a qualquer momento. O lar de referência, que normalmente a gente estipula. E também a guarda é passível de rever a qualquer momento. Agora, partilha, bal. Uma vez decidido lá atrás, já era. Por quê? Porque estamos falando de partes maiores, capazes, dentro das plenas faculdades mentais. Então, assim, para você conseguir anular uma partilha que foi feita lá atrás no seu divórcio, é praticamente impossível. A não ser que você prove uma coação, não, colocar uma arma na minha cabeça para eu conseguir assinar.
ainda assim é complicado até fazer essa prova, né? Então, esse ponto do divórcio e da partilha de bens é um ponto muito sensível, que é um ponto que não tem volta. Então, quando você está nesse momento do divórcio, pense bem, reflita, né? Será que eu tenho algum bem lá atrás que era meu de antes do casamento, que eu vou agora fazer a subrogação dele? O que é subrogação? É subtrair esse bem que era meu de antes de conhecer essa pessoa para um bem comum que a gente comprou. Então, assim, tem muitas nuances, muitos pontos que devem ser analisados por um advogado especializado de sua confiança, tá? O divórcio consensual, ele pode ser feito direto em cartório. Tá? Então, se as partes estão conversando, se já se entenderam em relação a todos esses pontos aqui, pode ser feito diretamente no cartório. Só a questão das crianças, que necessariamente vai ter que ir para a justiça, por causa do Ministério Público, que é o responsável por gerir todos os direitos dos menores de idade. Então, você pode colocar o ponto final no seu casamento, fazer a partilha de bens, decidir se vai pagar pensão alimentícia ou não para o ex-cônjuge no cartório, o que é muito mais rápido. Aí, se você tem esses outros pontos relacionados à criança, ao menor de idade, criança ou adolescente, tá, gente? Aí tem que ir para o Poder Judiciário mesmo. Ou, né, se você fizer esses pontos que são passíveis só do casal ali, vamos dizer assim, né, que é o divórcio, a partilha de bens e a pensão alimentícia entre cônjuges, se for feito através de homologação judicial, também costuma ser bem rápido, tá? Tem que analisar aí a sua região para ver o que vale mais a pena. Importante também trazer aqui que para o divórcio consensual tem duas opções. Você pode ter um advogado comum para as duas partes ou um advogado para cada parte e mesmo assim ser um divórcio consensual, tá? Fica a critério de cada um. Minha experiência, meu conselho, como eu trabalho, tenho 20 anos no exercício diário da advocacia especializada no direito de família, o que eu normalmente faço aqui no meu escritório. Eu não advogo para as duas partes ao mesmo tempo. É uma escolha minha, mas o advogado pode fazer o divórcio sendo advogado das duas partes. Eu e a minha equipe aqui no nosso escritório, a gente não advoga para as duas partes ao mesmo tempo, tá? E tem uma justificativa. Uma delas é, no futuro, essa parte alegar que saiu prejudicada, que, na verdade, eu fui mais advogada de um do que do outro. Então, assim, nunca aconteceu, graças a Deus, mas eu já vi clientes que me procuraram com esse argumento. Ah, foi só advogado, foi um advogado para os dois, eu achei que ele protegeu muito a parte de lá e agora eu quero rever minha partilha, sabe? Então, assim, já pensando em evitar conflitos, eu não faço esse divórcio conjunto, tá? Faço divórcios amigáveis, mas assim, pega um advogado ali conhecido só para assinar junto, para ler e orientar. Isso é critério meu, da minha equipe. Outro motivo pelo qual eu não faço o divórcio sendo advogada dos dois ao mesmo tempo. Porque é o seguinte, pode ser, né, o divórcio a gente faz uma amplificação pensando no futuro, pensando em evitar problemas, né, tentando blindar o máximo possível, deixando a decisão mais justa para os dois seguirem a sua vida nova, de maneira independente e sem muitos desgastes. A gente não quer que a pessoa saia depenada do divórcio, nem que o outro saia prejudicado em relação a, sei lá, questões de cuidado com o filho, enfim. Então a gente tenta fazer o mais equilibrado possível. Porém, a gente está desenhando o divórcio como se fosse uma fotografia daquele momento, daquela situação. E aí pode ser que aconteçam situações em que mude um pouco a dinâmica familiar. Por exemplo, sei lá, um dos dois perde o emprego, o filho ali do casal passa a ter uma condição de saúde que precisa de um tratamento, precise mais, né, de dinheiro para atender essa condição, enfim. E aí tem uma pensão alimentícia fixada em X e aí precisa ser X e meio. Então, assim, por mais que a gente tenha boa intenção no momento do divórcio em fazer ali um retrato e prevendo o futuro, tem situações que estão fora do nosso controle e que, de fato, vai precisar rever esse divórcio. E se eu sou advogada das duas partes, eu não posso advogar contra uma delas no futuro, dali, sei lá, 5 anos, enfim. Porque mudou alguma situação, né, como eu trouxe, eu não posso ser advogada de uma dessas partes. Então, eu estou impedida de advogar para as duas partes. Então, por esse motivo, eu opto por ser advogada apenas de uma parte. Bom, aí a gente fala do outro tipo de divórcio, só tem dois, tá? O consensual e o litigioso. Falamos do consensual, que é o amigável, e aí tem o litigioso. O
O divórcio litigioso, ele é quando as partes não convergem, não chegam num acordo em relação a essas questões que eu trouxe. Então, não te dou o divórcio. Ou seja, uma parte quer ficar casada, outra parte não. Então, nós temos uma divergência. Então, a gente tem o divórcio litigioso aqui. Quando um não quer, né, os dois brigam, tá? Essa lei, essa regra, esse ditado não vale. Então, até falando um pouquinho do divórcio, ainda que o outro fale, não vou te dar o divórcio, não vou assinar o divórcio, tanto faz, tá? Entra na justiça, o divórcio é um direito potestativo, olha que palavrão, hein? E significa que, independente da outra parte não querer, quem está pedindo tem o direito de ganhar, tá? Então, é um divórcio que ele é declarado, decretado, independente da outra parte não quiser se divorciar. Não tem casamento quando só tem um envolvido e o outro não. Então, quando a gente tem conflito em relação a querer ou não o divórcio, a gente tem um divórcio litigioso. Quando a gente tem conflito em relação à partilha de bens, não chega num acordo de divisão. Não quero, acho que é só meu, acho que sou eu que trabalhei, independente do regime de bens. Sobre regime de bens, já tem vídeo aqui no canal, te convido para já se inscreve aqui no meu canal, hein? Mas vai lá, pesquisa, eu tenho certeza que você vai achar esse vídeo sobre os regimes de bens, onde eu explico tintim por tintim de todos eles, e lá tem essas regras aqui. Mas quando tem divergência, né, de partilha de bens, partilha patrimonial ali, aí litigioso, não tem jeito. Guarda dos filhos. Ah, é unilateral, eu quero unilateral. Não, eu não concordo, acho que a unilateral tem que ser minha. Teve conflito, já vai para o divórcio litigioso. Só um parênteses aqui, também tem vídeo no canal. Guarda compartilhada é a lei, é a regra no Brasil, tá? Também gravei vídeo sobre os tipos de guarda, te convidei no meu canal aqui para você se atualizar sobre esse assunto. Mas a guarda compartilhada é a regra no Brasil, isso eu posso te falar com certeza. Não vem com essa, a guarda unilateral é minha, não. Ela é exceção. Guarda unilateral existe em algumas exceções. Vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Residência da criança, tá? Não necessariamente tem que ser definida, às vezes, dependendo do tipo de convivência, às vezes a criança passa a ter residência dupla, tá tudo certo? Fica uma semana comigo, uma semana com o outro, um dia comigo, um dia com o outro, a gente alterna a convivência, então a residência, ela é dupla, né? Tá subentendida. O regime de convivência, que é a frequência que a criança vai ficar, né? E a questão da pensão alimentícia. Então, não chegou no acordo, vai para o divórcio litigioso. Cheguei no acordo em relação a algumas questões, beleza, disseca isso, corta, destrincha do que chegou em acordo. Escreve, redige uma minuta, a gente fala, todo mundo assina e homologa perante o juiz. Não chegou em relação a outros pontos, segue em relação a esses pontos. Dá para fazer isso também no divórcio litigioso. Inclusive ao longo do divórcio litigioso. Entramos com todos os conflitos possíveis, mas definimos já em relação a algumas questões. Então a gente corta, disseca, resolve essas questões, e em relação às outras a gente continua discutindo ali até quando o juiz realmente decidir que todas as provas estão no processo e ele vai proferir a decisão dele. É isso. Então, o divórcio litigioso, é claro que ele é muito mais demorado. Pode ter alguns encurtamentos de caminho, como eu falei aqui. Conseguimos um acordo no meio do caminho. Vamos resolver o que a gente fez em acordo aqui, então acaba encurtando. Mas, comparado com o divórcio consensual, ele é muito mais demorado. Consequentemente, mais custoso. Tá? Os honorários também são maiores, porque tem muito mais tempo de trabalho, muito mais empenho ali, tá? Em relação a tempo e duração de processo, sempre me perguntam nas minhas redes sociais, inclusive, se você ainda não me segue, vou deixar minhas redes sociais aqui para você me seguir, sempre perguntam, faz 2 anos que o processo tá parado, não decide nada, qual que é o prazo? Em relação a isso, já gravei vídeo aqui no canal também, mas já vou falar para você, varia muito, de acordo com cada cidade, tá? Então, não tem como a gente falar em tempo médio, né, especificamente em relação à questão do divórcio aqui, porque tem muitas variantes, muitas variáveis, né? Mas é isso. Bom, não preciso nem falar, né, que no divórcio litigioso quem vai decidir é o juiz, o contrário que no divórcio consensual quem decide são as próprias partes. Então, o divórcio litigioso, ele também é necessário em algumas situações, por exemplo, quando existe violência, falta de comunicação, divergência extrema entre as partes, aí o caminho é o divórcio litigioso. Mas assim, concluindo para você, o que eu posso falar, enquanto você tiver possibilidade de conversar sobre algum ponto, ainda que não seja todos, mas decidiu algum ponto,
procura um advogado especializado, ele faz essa minuta, homologa, então vai, né, encurtando o caminho aí para você. E não enrole, tá? Outro ponto importante é, se você já está separado de fato da pessoa, se já não existe mais, né, a comunhão de vida, que a gente fala que o casamento é isso, é uma comunhão de vida. Se já não existe comunhão de vida, não demore a dar o ponto final, tá? Porque tem algumas consequências jurídicas aí que são complicadas também em relação a isso. Qual que é a data do fim do casamento, porque vocês estão ainda juntas, está coabitando, inclusive. Poxa, daí a pessoa começa a vender patrimônio, começa a fazer dívidas, e aí? Você vai ter que dividir isso aí, depende do regime de bens, né? Mas, entende? É uma situação jurídica preocupante e não dormiu no ponto. Realmente eu sei que é uma situação chata, mas se não tem mais como seguir com o casamento, o importante é dar o ponto final o mais rápido possível para evitar prejuízos para você no futuro também. Se você está passando por essa fase e quer orientação jurídica especializada, nossos contatos estão aqui embaixo. É isso, vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu curtir aqui, seu joinha, para que a gente possa ter esse feedback e continuar produzindo conteúdos para que o canal cresça. Toda quarta-feira sai vídeo novo aqui no meu canal. Já seja um inscrito aqui para não perder nada. Um beijo, eu vou ficando por aqui e até mais.